Então, doutor Tiago, você está me ouvindo aí? Seja bem-vindo, certo? Ao nosso primeiro webinário. O senhor está com a palavra. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os presentes. Estou vendo muita gente boa aí, né? Associados nossos, advogados aqui do escritório, alguns estudantes. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, né? Estava assistindo esse vídeo aí que você colocou no início. Veio uma história na nossa cabeça, né? São 16 anos de Senaju, acompanhando essa luta diária aí em defesa dos associados. É uma honra, de fato, estar aqui nessa data especial. Gostaria de parabenizar a todos, né? Todos aqueles que, de alguma forma, contribuem com o Senaju. Os advogados, doutor Rafael lá em Feira de Santana, os advogados daqui de Salvador também, do interior. Os associados, né? Temos muitos associados presentes hoje aí. Eles também se constroem o Senaju de alguma forma. Então, parabenizo o Senaju. E você já fez minha apresentação, não preciso, até quem não me conhece já está por dentro, vamos dizer assim. Então, hoje, quando a gente teve essa ideia do seminário, você sugeriu o pacote anticrime, eu gostei de logo, até porque é um tema novo, mas em que pese novo e traz muitas discussões, né? Porque o pacote anticrime, na verdade, é o nome dado a uma lei, a Lei 13.964/2019, lei essa que alterou diversos dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais, da Lei dos Crimes Hediondos, da Lei de Organização Criminosa. Por isso o nome dado, pacote anticrime. Foi uma reforma em diversos dispositivos, a inclusão de diversos dispositivos em diversas leis que já estão vigentes no ordenamento jurídico. Esse pacote, como o nome também já diz, é anticrime. Ele veio para endurecer o tratamento, a lei penal, a lei processual penal, fruto de um anseio da sociedade, né? A sociedade está cansada da violência, dos altos índices de violência, e o legislador entendeu que essas medidas iriam solucionar ou ao menos diminuir a situação do país. Vamos ver, é uma lei nova, vamos aguardar, não cabe aqui fazer esse tipo de julgamento também. É uma lei extensa, bem extensa. Se nós fôssemos aqui tratar cada um dos artigos da lei, 40 minutos, que é o que está previsto, não seria suficiente. Na verdade, talvez um dia não seria suficiente, porque é muito grande. Então, eu me propus a me ater a alguns pontos principais, que eu considero principais, e aqueles que eu acho também que têm interferência na atividade policial, que é o foco do nosso evento hoje. O primeiro dos pontos que a lei trouxe foi estabelecer expressamente que o sistema processual a ser aplicado no Brasil é o sistema acusatório. Através desse sistema, as funções de cada uma das partes do processo são bem delimitadas. O Ministério Público acusa, ou a vítima, nos crimes de ações penais privada, acusa. A defesa, através de um advogado, do defensor público, defende e o juiz julga. Isso significa que o juiz não pode ter nenhuma atuação probatória. O juiz não pode requerer provas. Isso acontece no sistema processual penal inquisitorial, onde o juiz acusa, julga, no misto também, onde o juiz pede a produção de uma prova. No sistema acusatório, não. O juiz só age de acordo com os pedidos feitos pelas partes. É o sistema que propõe também uma igualdade entre as partes. Uma outra reforma, na verdade, uma inclusão trazida pela Lei 13.964, é a figura do juiz das garantias. Quero esclarecer de logo que todos os dispositivos que tratavam sobre o juiz das garantias encontram-se com sua vigência suspensa por força de uma decisão liminar proferida pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. 3 dias após a publicação da lei, dia 27 de dezembro de 2019, coincidentemente meu aniversário, a Associação dos Juízes Brasileiros ingressou com um ADI
no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade do juiz das garantias. O ministro Fux deferiu a liminar no início de janeiro e essa DIN está pendente de julgamento lá no STF. Havia algumas audiências públicas marcadas para o mês de março, depois para maio, mas em razão da pandemia elas foram suspensas e está aguardando o retorno às atividades para acontecer as audiências públicas. Diversas instituições ingressaram nessa ação e aí o colegiado lá do Supremo vai decidir acerca da constitucionalidade ou não desses dispositivos. Mas, independente disso, é uma matéria interessante, o juiz das garantias. É um juiz que tem um doutrinador do Rio Grande do Sul, doutor Auri Lopes, que eu li bastante na época de faculdade, na época da pós-graduação. Ele sempre defendeu esse juiz das garantias. Podemos dizer que no Brasil é um dos últimos países a instituir o juiz das garantias. No Chile, aqui na América do Sul, funciona muito bem. Mas no Brasil, por enquanto, como eu disse, está suspensa. Qual é a função do juiz das garantias? O juiz das garantias tem a função precípua de zelar pela regularidade da investigação criminal. O juiz das garantias, ele atua até o recebimento da denúncia, ou seja, na fase pré-processual. Aquele juiz que atua na fase pré-processual, ele não vai atuar na fase de instrução e julgamento. O objetivo do juiz da garantia é evitar que aquele juiz que vai julgar, que teve acesso às provas durante a investigação criminal, não fique contaminado. Por isso, ele tem algumas atribuições definidas da lei, muitas, na verdade. Receber o auto de prisão em flagrante, decidir sob pedido de medidas cautelares, exemplo de prisões, busca e apreensão, quebra do sigilo fiscal, sigilo telefônico, sigilo bancário, julgar habeas corpus impetrados antes do recebimento da denúncia. São diversas atribuições do juiz das garantias, mas tudo, eu repito, até o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, a atuação dele cessa. A importância é tão grande que, para não contaminar o juiz da instrução, que esses autos, a lei nova, prevê que os autos do inquérito, basicamente a investigação, em linha geral, é um inquérito, eles devem ficar arquivados no cartório. Vai ter acesso às partes, Ministério Público e Defesa. O juiz não, os autos ficam arquivados para a prova ser produzida novamente na fase processual, com exceção, obviamente, daquelas provas irrepetíveis. Por exemplo, um laudo de exame cadavérico não vai poder ser repetido quando da instrução processual. Então, esse documento, provas irrepetíveis, ele vai ser apensado na ação penal, vamos dizer assim. Uma outra observação acerca do juiz das garantias é que ele atua em todos os delitos, com exceção daqueles considerados de menor potencial ofensivo, que são os crimes julgados perante os juizados especiais criminais. O juiz da garantia não atua perante esses delitos, previsão da lei do pacote anticrime. Uma mudança também interessante no texto da lei de respeito ao tempo máximo de cumprimento de pena no país. A gente sabe que no Brasil não existe a figura da prisão perpétua. É vedada a prisão perpétua. A lei anterior, o Código Penal, previa o tempo máximo de pena de 30 anos. E aí, como eu falei há pouco, esse pacote anticrime veio para endurecer o tratamento penal. E aí, o que é que o legislador fez? Aumentou em 10 anos. Hoje, o tempo máximo de cumprimento de pena, de acordo com o pacote anticrime, é de 40 anos. Ou seja, aquele acusado que, somado às suas penas, ultrapassar os 40 anos, ele só vai cumprir, obviamente, observada a progressão, livramento condicional, mas no máximo 40 anos, ele não pode ultrapassar desses 40 anos de pena. A lei também alterou o Código de Processo Penal, o artigo 492 do Código de Processo Penal, para estabelecer o quê? E aqui é um tema bem controvertido. Eu, sinceramente, como advogado, sou totalmente contrário a esse dispositivo. O que é que ele trata? Por que eu sou contrário? Porque ele viola, para mim, uma das garantias constitucionais, que é a da
da ampla defesa do contraditório e da não culpabilidade, principalmente da não culpabilidade. Por quê? Ele prevê que aquele acusado pela prática de um crime de homicídio doloso, ou seja, que é julgado pelo tribunal do júri, o acusado que for condenado pelo conselho de sentença, o juiz presidente, poderá mandar recolhê-lo à prisão logo após o julgamento, em duas hipóteses. A primeira já era previsto no ordenamento jurídico, que é quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Mas, na prática, pouco acontecia, salvo se durante o julgamento, se o acusado respondeu o processo todo e chegou ao julgamento em liberdade, ele só vai ser preso ali pela prisão preventiva se durante o julgamento ele ameaçar alguma testemunha, ele de alguma forma atrapalhar a aplicação da lei penal, a instrução processual. A outra hipótese é, no caso de a sentença, a pena fixada, é bom esclarecer, o juiz não julga, não condena ou absolve. Quem condena ou absolve é o conselho de sentença. Mas quem fixa a pena é o juiz de direito, o juiz presidente. Então, na hipótese de um juiz de direito, o juiz presidente, fixar uma pena igual ou superior a 15 anos, o acusado já sai dali preso. Mesmo que sem prejuízo de um recurso de interposição de uma apelação na hora pela defesa dele. Ele sai dali preso. Isso significa que a apelação, nessa hipótese, não vai ter efeito suspensivo automático. Ele sai dali preso e recolhido à prisão. Obviamente que, se não houve o trânsito em julgado, ele, no meu entendimento, ele não poderia ser preso. Viola a presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade. Basicamente, fazendo um paralelo, é a mesma questão da prisão em segunda instância. No caso, eu acho que essa prisão do júri é mais grave ainda, porque não houve julgamento nem em segunda instância ainda, mas já sai dali preso. O efeito suspensivo atribuído à apelação poderá acontecer em algumas hipóteses, na verdade. Primeiro é que o recurso interposto não tenha caráter protelatório. Segundo, que seja possível ao relator identificar, logo no recebimento do recurso, que existe uma questão ali fundamental que é capaz de, primeiro, absolver o acusado, segundo, de anular o julgamento, determinando a submissão dele a um novo julgamento pelo Conselho de Sentença, e terceiro, que há a possibilidade de se reduzir a pena a um patamar inferior aos 15 anos. Nessas três hipóteses, o relator da apelação poderá atribuir efeito suspensivo, e aí, no meu entendimento também, a lei não fala expressamente isso, mas se atribui efeito suspensivo pela possibilidade de se anular e de se absolver, não há por que manter preso o acusado. Então, no meu entendimento, na mesma decisão que atribui efeito suspensivo, o relator deve determinar a soltura do acusado. O pacote anticrime, ele trouxe a figura também da colaboração premiada, chamada delação premiada, né? Que nada mais é do que uma negociação jurídica entre a acusação e o investigado, ou um acusado, com o objetivo de fornecer informações que possibilitem a identificação de outros autores do crime, possíveis outros crimes cometidos, a colheita de provas para se identificar o crime, até a materialidade delitiva. A colaboração premiada, ela deve possuir alguns requisitos, sob pena de, se não preenchidos, não ser homologada pelo juiz. Primeiro é que aquele que está propondo a delação, o investigado, o acusado, ele tem que estar acompanhado por advogado. Sem sombra de dúvida. Se não tiver um advogado acompanhando ele, não tem validade nenhuma. Tanto as negociações quanto a própria delação em si, elas têm que ser gravadas para poder registrar que ocorreu tudo dentro da normalidade, sem nenhum tipo de pressão. Ela tem que ser homologada através de uma audiência com o juiz. Se o juiz identificar que não tem esses elementos, ele não homologa a delação. Ela tem que ser sigilosa, sob pena de responsabilidade do agente que não guardar o sigilo. A gente viu aí na Lava Jato vazamento de diversas delações, por isso também foi incrementado esse sigilo na delação premiada. E, ainda que homologada pelo juiz, se o Ministério Público ou o órgão de investigação identificar que o delator
omitiu algum fato ou alguma prova de forma dolosa, esse acordo pode ser rescindido e vai responder normalmente. A lei estabelece algo que para mim é interessante. O delator que propõe uma colaboração premiada, antes das autoridades estarem investigando determinado delito, poderá não ser sequer denunciado pelo Ministério Público. Nas hipóteses que já tem investigação, ele é denunciado. Ele responde ao processo, mas ele faz um acordo a título de cumprimento de pena. Ele tem que confessar, inclusive, a prática do crime. No caso dele propor a delação antes, ninguém tinha conhecimento daquele crime, dos autores, nada. Ele pode sequer não responder a uma ação penal. É um privilégio que é dado como forma de garantir, talvez, que voluntariamente as pessoas compareçam e se entreguem, ou que entreguem seus parceiros. Vamos ver o que é que na prática, o que é que vai acontecer disso aí. Uma outra questão importante quanto à colaboração premiada é a seguinte: o juiz não pode tomar nenhuma decisão decretando prisão ou outra medida cautelar, recebimento de denúncia, não pode receber a denúncia, e não pode condenar única e exclusivamente com base na colaboração premiada. Tem que haver outros elementos de prova capazes de confirmar, de complementar aquilo que foi informado pelo delator. Se não existir, o juiz não pode, só com base na delação, condenar outra pessoa ou determinar a prisão, ou receber sequer a denúncia. Inclusive, pode ser alvo de recurso pela defesa, caso só tenha a delação premiada. Quanto à delação ainda, a colaboração, chegou ao Supremo um debate, uma discussão acerca do momento para que delator e delatado pudessem oferecer as alegações finais. Quem falaria primeiro, delator ou delatado? O Supremo pacificou e a lei também veio nesse sentido. Primeiro fala o delator, depois fala o delatado. Obviamente, essa decisão, seguindo essa ordem, visa garantir a ampla defesa e o contraditório daquele que está sendo delatado. Pode ser que nas alegações finais, não fatos, provas novas, que não é possível, mas ele possa rebater algum ponto trazido pelo delator que tenha sido usado com o objetivo de robustecer a sua delação, para confirmar a sua delação. Então, por isso que se entendeu que o delatado fala por último nas alegações finais. Esgotou o prazo do delator, abre-se o prazo para o delatado. Uma nova questão trazida pelo pacote anticrime também foi a questão da suspensão do prazo prescricional. Vou beber uma água, viu, gente, porque a garganta seca. O pacote anticrime estabeleceu 3 novas hipóteses de suspensão do prazo de prescrição. A primeira é quando o acusado está cumprindo pena no exterior. Na Lava Jato também teve muito caso desse sentido. O investigado aqui fugia, era acusado aqui, fugia, ficava no exterior. Então, nesse sentido, determinou-se que está suspenso o prazo prescricional quando estiver cumprindo pena lá. A segunda hipótese, e aí vou só mencionar, porque o doutor Fabiano é quem vai tratar mais sobre esse assunto, é no caso de acordo de não persecução penal, que é um acordo entre a acusação e a defesa, para sequer ter início a um processo. Difere muito da delação premiada, da colaboração premiada. Mas, enquanto esse acordo não for cumprido pelo acusado, ou enquanto não for rescindido pelo juiz, quando estiver valendo, mas ainda que não cumprido ou não rescindido, o prazo prescricional encontra-se suspenso. E a terceira hipótese é no caso de pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Essa vírgula e esse quando inadmissíveis é muito importante a gente esclarecer. O que significa? Quando o acusado, a defesa, interpõe um recurso ao STF, ao STJ, que fica dependendo, às vezes, aqui a gente tem casos no Senaju de processos de 3 anos no Tribunal de Justiça para que seja feito o juízo de admissibilidade. Esses 3 anos estariam contando para o prazo prescricional. Agora,
Se chegar lá depois dos 3 anos, o tribunal entender que esse recurso é inadmissível, não pode sequer ser remetido ao STF, ao STJ, esses 3 anos não contaram como prazo de prescrição, porque está suspensa. Na hipótese de ser admitido o recurso especial, o recurso extraordinário, de ir a julgamento lá no STF, no STJ, ainda que os recursos sejam improvidos, o prazo prescricional corre normalmente. Então, em resumo, se chegou no tribunal, o tribunal diz, ó, inadmissível, se ficou 3, 10, 20 anos lá aguardando, não contou o prazo de prescrição. Se chegou no tribunal, o tribunal diz, é admissível, remete para a instância superior, aí o prazo prescricional contou. Esse artigo acaba com aquela discussão, né, que, porque a defesa fica interpondo recurso com o objetivo de obter a prescrição, de alcançar o prazo prescricional. Na prática, a gente sabe que a grande maioria dos recursos não são admitidos nos tribunais estaduais, de segundo grau. Então, se é que havia um intuito protelatório da defesa, essa tática, esse artifício caiu por terra, porque se inadmitido o recurso, o prazo prescricional, como a lei diz, está suspenso. Um último ponto aqui, não o último ponto da lei, que ainda tem outros artigos, que aí eu vou tratar mais até sobre atividade policial do que esses que mencionei até agora, foi uma alteração na lei dos crimes hediondos. Como eu falei no início, o pacote anticrime mudou diversas leis, dentre elas a lei dos crimes hediondos. O pacote anticrime incluiu diversos outros delitos como crimes hediondos, o que tem repercussão a nível de cumprimento de pena, a nível de obtenção de livramento condicional, a nível de saída temporária, tem diversas consequências. Alguns dos crimes incluídos são o roubo com restrição de liberdade da vítima, aquele roubo que tem refém, o roubo com uso de arma de fogo, o roubo com uso de arma de fogo de uso proibido, o furto qualificado pelo emprego de artefato explosivo ou qualquer outro meio análogo que represente perigo comum. Ou seja, essas quadrilhas que saem aí pelo país colocando explosivo em caixa eletrônico, estoura o caixa, leva o dinheiro. Esse delito agora foi equiparado na verdade, é agora um crime hediondo, está previsto na lei. Um outro crime considerado hediondo, e aí, pela natureza da atividade, até porque muitos, e tem diversos casos aqui no Senaju, de policiais que respondem por posse ou porte de arma de fogo, aquela pessoa policial que estiver na posse ou portando uma arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito, também que configura o artigo 16 da Lei do Estatuto do Desarmamento, também está cometendo um crime hediondo agora. Antes não era. A partir da edição da Lei 13.964, é considerado um crime hediondo. O comércio ilegal de arma de fogo é considerado um crime hediondo. O tráfico internacional de arma, de acessório, de munição é considerado um crime hediondo. Outros crimes foram incluídos, mas me chamou a atenção esses, e qualquer dúvida vocês também podem estar verificando lá no pacote anticrime. Agora, tratando um pouco mais assim da atividade policial, eu separei 5 tópicos. O primeiro dele é a chamada legítima defesa de terceiros. A legítima defesa é uma das excludentes de ilicitude previstas no Código Penal. Ela é disciplinada no artigo 25 do Código Penal, no caput do artigo 25, e ela diz em linhas gerais que aquele que, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, se vale de meios necessários moderadamente para resguardar a si ou a terceiros, age em legítima defesa. Direito próprio de terceiros age em legítima defesa. Ou seja, já havia previsão legal da legítima defesa de terceiros. Mas o que foi que o legislador fez? Incluiu no artigo 25 o parágrafo 1º,
que trata especificamente de um autor da legítima defesa de terceiro, que é o agente de segurança pública. O agente de segurança pública que se depara com uma situação criminosa em que há uma vítima feita de refém, e ele se vale dos meios necessários, moderadamente, para repelir aquela agressão atual injusta a um terceiro, ele também está praticando a legítima defesa. Na prática, não há distinção alguma, como eu falei. Só fez especificar que o agente de segurança pública age em legítima defesa. Mas ele já agia antes. Isso fez com que algumas pessoas, equivocadamente, entendessem o seguinte: o policial agora que pegar um caso com refém pode matar. Não, não é isso. A lei não deu autorização para matar. A lei diz claramente, valendo-se dos mesmos requisitos do caput, ou seja, ele tem que usar moderadamente os meios necessários. Se ele se excede, assim como na legítima defesa do caput, ele vai responder pelo excesso. Se o policial, se o agente de segurança pode disparar um tiro na perna do agressor, e isso vai fazer cessar, com a intervenção de outros, obviamente de outros agentes, a agressão, e ele dá um tiro na cabeça, ele está cometendo um excesso. Então, não é autorização para matar, que fique bem claro. Mas especificou o autor dessa legítima defesa de terceiro, que é o agente de segurança pública. A lei também estabeleceu uma figura que já existia, que é o agente infiltrado. Um agente da segurança pública, policial civil, policial militar, ele pode se infiltrar, na verdade essa previsão está na lei de organização criminosa, ele pode se infiltrar em uma organização criminosa. E ele se infiltra com qual objetivo? Para obter provas, buscar elementos de que está acontecendo uma organização criminosa ali, que estão cometendo crimes. Essa infiltração, ela não é ao arrepio do magistrado, da lei, não. Tem alguns requisitos, tem requisitos temporais, tem que ter autorização judicial, tem que especificar quem são as pessoas que estão sendo investigadas, tem que ser apresentado relatórios periódicos, quando requisitados pelo Ministério Público, pelo juiz. Mas o que foi que o pacote anticrime fez? Incluiu a infiltração virtual. Basicamente, os mesmos requisitos. Autorização judicial, especificar quem são as pessoas investigadas. Em ambos os casos, só pode ser autorizada pelo juiz quando essa atitude, essa conduta, for o único meio de prova possível se obter. Se tiver outros elementos, outra maneira de se obter a prova, o juiz não vai deferir. Até porque, se ele deferir, essa prova vai ser considerada nula. Assim como também é considerada nula quando o agente, durante a infiltração, pratica atos diversos daquele pelo qual ele foi autorizado. De qualquer forma, é uma novidade, que é a infiltração. Quem faz o requerimento, o delegado de polícia ou o Ministério Público, tem que indicar, inclusive, os dados da conexão, o nome e apelido das pessoas que vão ser investigadas. O agente, o estatuto prevê algumas medidas de proteção ao agente. Por exemplo, ele pode mudar o nome, ele pode ser incluído posteriormente em um serviço similar ao programa de proteção das testemunhas, ele e a família dele, ele pode mudar de endereço. Tem toda uma gama de medidas que tentam preservar a segurança desse agente durante e após a infiltração. Um outro benefício que a lei dá a ele é, se durante a infiltração, isso seja virtual ou seja física, o agente comete algum crime, ele não responderá pelo crime, preste atenção no que eu vou dizer, ele não responderá, não será punido, na verdade, se ficar provado que não havia outra conduta possível a ser praticada por ele. É a chamada excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. A lei estabelece expressamente esse direito ao agente que é infiltrado. Um outro ponto, e esse aqui eu acho bastante interessante. Eu ia deixar por último, mas ele é muito interessante, não vou deixar não. É a figura, a lei, na verdade, o pacote anticrime, incluiu o artigo 14A no Código de Processo Penal e 16A no Código de Processo Penal Militar. Mas a redação desses dois artigos
é idêntica. Diz o que, basicamente? Quando um agente da segurança pública, não é só um policial militar, qualquer agente da segurança pública, daquelas instituições previstas no artigo 144 da Constituição, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o agente de qualquer dessas forças, durante o exercício da atividade policial, ele usa da força letal, ou seja, ele mata alguém. Inclusive, quando eles estiverem parados pela legítima defesa, pelas outras excludentes de ilicitude, e se instaurar alguma investigação contra esse agente, necessariamente o responsável pela investigação tem que citar, intimar o agente. Tem que intimar aquele investigado. Intimar para quê? Dar ciência a ele da instauração do procedimento e fazer com que ele dá um prazo de 5 dias para que ele constitua um defensor. Ah, mas se ele não tiver dinheiro, se ele não quiser constituir um defensor, ele tem 5 dias. Se ele não constituir, independente do motivo, o responsável pela investigação tem que encaminhar um ofício à instituição que ele pertencia à época do fato, ou que ele pertence ainda, dando um prazo de 48 horas para que essa instituição nomeie um defensor para esse agente de segurança pública. Ou seja, nas hipóteses em que o agente de segurança pública, no exercício da função, tem alguma ação de força letal, mesmo que amparado por um excludente de ilicitude, a presença do advogado é obrigatória. É uma mudança muito grande, até porque, como é sabido, o inquérito policial militar ele não é regido pela ampla defesa contraditória. O acusado, muitas das vezes, no dia a dia, o investigado, o preso, é ouvido sem a presença do advogado. Nessa hipótese que eu acabei de mencionar, não. É obrigado. E essa previsão, repito, está no Código Penal, de Processo Penal, e no Código de Processo Penal Militar. Ou seja, independente se for crime comum ou crime militar, vai ter que ser acompanhado por um advogado. Uma outra medida prevista aí foi a inclusão no Código de Processo Penal, é a chamada cadeia de custódia para prova pericial. O que é a cadeia de custódia para prova pericial? É um conjunto de procedimentos a serem adotados pelos agentes de segurança pública quanto à prova pericial. Em regra, eu digo, quando se ocorre um crime que se deixa vestígio, por exemplo, de um homicídio, o primeiro a chegar na cena do crime é uma guarnição da Polícia Militar. Então, desde esse momento, essa guarnição já vai ter que adotar algumas providências para preservar a prova pericial, eventuais vestígios que encontram-se presentes ali na cena do crime. A lei estabelece, por exemplo, que a primeira atitude é o reconhecimento. O primeiro ato é o reconhecimento. O policial tem que reconhecer na cena do crime eventuais vestígios que vão servir no futuro como elemento de prova. A exemplo de uma cápsula, a exemplo de uma faca, de uma roupa, algo que ele identifique como possível prova pericial, ou pode ser objeto de prova pericial mais à frente. Após isso, ele tem que isolar a área para preservar a cena do crime. Ele tem que fazer a fixação. O que significa fixação? Anotação de como encontrou a cena do crime, de eventuais pessoas presentes. Agora, a lei diz, quem, em regra, tem que pegar, acondicionar esse elemento de crime é um perito oficial. Porque esse perito é quem, obviamente, tem mais capacidade técnica de manusear, de saber que determinado elemento, determinado objeto não pode ser colocado dentro de um saco, por exemplo, que determinado objeto tem que ser condicionado no gelo, algo específico que o leigo, quanto a prova pericial, não vai saber. Ele sabe até isolar a área ali, ele sabe reconhecer elementos, mas não vai saber manusear, não vai saber transportar. Então, essa conduta, esse procedimento deve ser adotado, em regra, pelo Departamento de Polícia Técnica, que é acionado juntamente com a Polícia Civil. Então, com relação aos policiais, é bem claro. Chegou no local, policiais militares, que é o nosso público, né, eu repito, chegou no local, reconhece eventuais elementos, isola
e faz a fixação, as anotações. Depois disso, tem um acondicionamento, tem um transporte, tem um descarte, tem diversos meios de prova. A própria prova pericial em si, essa cadeia é extensa, mas vai desde o reconhecimento até o descarte. Por fim, tem a figura do informante do bem. O que é que a lei estabeleceu? A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, suas empresas públicas, fundações, autarquias, sociedades de economia mistas, devem criar e manter órgãos de ouvidoria ou de corregedoria. Todas elas. Para quê? Para que possam receber relatos de eventuais crimes ou ilícitos administrativos cometidos pelos seus funcionários. E quem relatou, como é que fica? Quem fez a denúncia? Quem é o informante? Como é que ele fica? Esse informante, se a denúncia que ele fez virar uma investigação administrativa ou até mesmo criminal, esse informante ele fica preservado. A identidade dele não é revelada, salvo se for do interesse público que se revele. Mas ainda assim, tem que ser comunicado a ele a necessidade de se revelar e tem que haver a expressa concordância dele em ser revelado. Se não concordar, não vai, obviamente vai prejudicar também a investigação, mas não vai ser revelado porque tem que preservar. Ele, inclusive, tem que receber proteção também dessas instituições. Proteção contra ameaças, contra retaliações. E proteção, aí essas retaliações, às vezes, ela pode ser por ação ou por omissão. Um exemplo claro, um servidor público que faça uma denúncia contra o seu chefe imediato. Esse chefe, por retaliação, vai abrir um processo administrativo para demitir o servidor. Ele tem que ficar protegido. Obviamente, se ele cometer um crime mesmo, mas desde que não guarde relação com o fato, ele tem que ficar protegido. Inclusive, na hipótese dele sofrer danos materiais, nesse exemplo que eu dei agora, que ele for demitido por uma retaliação do superior, ele deve ser indenizado em dobro de todo o dano material sofrido por ele, sem prejuízo do dano moral, mas em dobro do dano material. E a lei, com o intuito de endurecer, estabeleceu o seguinte: aquele que foi investigado em razão de uma denúncia dessa e que de alguma forma, seja por ação, seja por omissão, provoca uma retaliação contra o informante, essa pessoa vai estar cometendo uma falta grave, passível de pena de demissão. Ou seja, a lei incluiu um fato novo pelo qual o servidor público pode ser demitido. Eu já tive casos aqui no Senaju de o cliente ser denunciado na corregedoria, abre uma sindicância e ele sugerir ir conversar com o denunciante. Eu desaconselho. Agora, mais ainda. Porque, por mais que ele vá com o espírito de conversa, ele não sabe como a pessoa vai receber lá essa conversa. Então, pode dizer, oh, não, foi lá me ameaçar, foi lá retaliar. Então, vai estar passível de demissão. Em linhas gerais, pessoal, a garganta já está travando um pouquinho. Essas foram as principais, não todas, repito, as principais alterações trazidas pelo pacote anticrime. Então, acho que, não sei se respondi completamente a pergunta. Tiago, o seu microfone acabou sendo desligado. Tem como você ligar? Pronto. Só o finalzinho aí que acabou ninguém ouvindo. Mas eu acho que já tinha falado sobre a questão do informante, né? Já, sim. Quando, na verdade, só dizendo da garganta que falhou. Ah, sim. Eu não vou nem falar que foi o final de semana a rodada dupla aí, em relação ao futebol, para não causar nenhum tipo de transtorno. Certo? Tudo bem, Fabiano. A gente conversa depois. Mas eu estava passando a palavra para você, na verdade, falando que você vai trazer um tema interessante, que é a questão do acordo de não persecução penal.
e trazendo a problemática da justiça militar, né? Se aplica. Então, passo a palavra, agradeço a oportunidade, a todos que me ouviram aí pacientemente, e está com você a palavra.